Fala pessoal, hoje eu quero tratar com vocês de um tema que é campeão de perguntas, de questionamentos, de dúvidas no escritório. O que é? Acúmulo de função e desvio de função. Vamos lá. O que é o problema desse tema? Aparentemente, ele é um tema muito simples. O empregado, principalmente, você que é advogado sabe o que eu estou falando. Se você é advogado trabalhista ou que atua de alguma forma na trabalhista, já deve ter ouvido o empregado reclamando de acúmulo de função. Olha, eu fui contratado para ser, por exemplo, empacotador do supermercado, mas eu tinha que fazer entrega também, eu tinha que limpar o balcão, e era um acúmulo terrível. Isso é super normal entre os empregados. A questão é, o que caracteriza um acúmulo, o que caracteriza um desvio? Na nossa legislação, não existe uma norma, uma lei clara que vai dizer, olha, acúmulo de função é isso, desvio de função é aquilo. Foi gerado alguns conceitos pela própria jurisprudência, pelos casos que aconteceram. Então, hoje considera-se acúmulo quando eu fui contratado para uma função e, junto com aquela função, foram acrescentadas outras funções. E o desvio, eu fui contratado para exercer uma função e estou exercendo outra função totalmente diferente da que eu fui contratado. Beleza, qual que é o problema disso? Qual que é o problema dos pedidos de acúmulo de função? Assim, grande parte deles não estão sendo deferidos, não estão sendo concedidos pelos juízes. Por quê? O fundamento é lá no artigo 456 da CLT. Porque, veja bem, para eu saber o que foi contratado, pensa, um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço. Você contrata alguém para pintar a sua casa, você tem que deixar claro onde vai ser pintado, com que tipo de tinta, quais cômodos serão pintados, não é? No contrato de trabalho, isso não é diferente. Você tem que especificar em algum lugar quais são as funções desse empregado. Porque se não está especificado, eu não posso falar de acúmulo. Concorda comigo? Então, o que diz o artigo 456 da CLT? Diz o seguinte: a prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira de trabalho ou no instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Beleza, então eu vou provar o contrato pela carteira. O parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Resumo, o que quer dizer esse artigo? Olha, se eu não tenho uma cláusula, se eu não tenho um contrato escrito, só assinei a carteira, mas não fiz um contrato especificando quais são as funções do empregado. Então, presume-se, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, se eu fui contratado como meramente empacotador do supermercado, mas eu estou também fazendo entrega, geralmente isso não vai gerar acúmulo de função, apesar de na prática ser um acúmulo. Isso é que deixa os empregados muito nervosos. Olha, eu estou fazendo um monte de coisa, eu quero dinheiro a mais, eu preciso de um plus salarial, existe acúmulo de função. Mas a justiça tem entendido, olha, se não existe um contrato dizendo como empacotador de supermercado, você vai fazer só isso, você vai só empacotar, vai ficar lá no caixa, pegando compras, colocando na sacolinha, se não tem um contrato prevendo, uma cláusula prevendo exatamente quais são as funções, então não posso falar de acúmulo, não há acúmulo. Entende? Com base nesse dispositivo 456 da CLT, os juízes têm indeferido vários e vários pedidos de acúmulo de função. Tá claro isso? Então, fica essa dica aí. Para que exista o acúmulo, tem que existir um contrato prevendo todas as atividades desse empregado e a empresa vem acrescentando, após a contratação, várias outras atividades não previstas nesse contrato. Se não tem um contrato ou uma cláusula prevendo quais são as atividades desses empregados, dificilmente você vai conseguir um acúmulo de função. Beleza? Forte abraço, segue a gente aí para mais dicas.